Graça e paz, amados. Vamos abrir nossas Bíblias para a nossa meditação. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Palavra de Deus para nós hoje, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós, podemos meditar nela. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa para cultuar, louvar, adorar, glorificar a Ti. Obrigado pela vida dos nossos visitantes que estão conosco. Esteja com aqueles nossos queridos que não puderam aqui chegar. Que Teu nome seja glorificado na vida dos nossos queridos com edificação vinda no Teu Santo Espírito. Obrigado por essa certeza que nos atinge pela graça e mediante a fé, Senhor Deus, que o Senhor depositou em nossos corações. Obrigado porque essa certeza vem a nós, não por méritos nossos, mas pelo mérito do único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, descansamos em Cristo Jesus. Amém. Nós somos justificados por fé. Deus, nosso Deus, a fé que nós temos para com Deus somente. E o somente aqui é para não ser esquecido. A fé que nós temos é para com Deus somente. Não há fé em nenhuma outra direção que não seja Deus. É preciso que isso seja cravado em nossos corações. A fé que nós temos é para com Deus somente. Grande bênção, nós podemos estar nessa caminhada mais de 500 anos. Nós comemoramos a reforma protestante do século XVI. Um caminho que nós, como igreja reformada, igreja presbiteriana, tradicional, cantamos hinos, ouvimos quartetos, celebramos cultos a Deus, e essa leitura tem uma raiz profunda, uma raiz na história da igreja. Por mais de 500 anos, essa igreja está enraizada em princípios que estudamos hoje na escola dominical, e um deles é somente a fé. E o crer é o mais importante. Onde depositamos o nosso crer é o mais importante. O que realmente eu creio e aquilo que eu não creio. E eu defino muito bem no meu coração aquilo que é o meu ponto de fé. É importantíssimo nós termos esse discernimento espiritual, pois nós somos seres espirituais. Como nós chegamos até lá, pastor? Com a única possibilidade de dentro da criação lá chegar. Deus nos fez seres racionais, capazes de laborar a respeito da nossa espiritualidade, somente, única e exclusivamente por isso nós somos seres espirituais. Nós conseguimos discernir a fé. Nada mais na criação tem esse poder, somente os seres humanos o têm. E nós estamos bem certos disso, por isso nós saímos de nossas casas hoje e viemos para a igreja, porque nós temos um ponto de fé que nos traz até a comunhão dos irmãos. Talvez um pouquinho tentados, o dia foi corrido, fizemos muitas coisas,
o sono bateu lá pelas 6 horas, eu não sei se eu vou hoje, né? E aí, não, eu vou levantar e vou. E corri para o banheiro, tomei banho e vim para a igreja. Olha só, né? Houve uma tentaçãozinha da gente ficar, descansar um pouco mais, final de domingo, né? Mas algo despertou em você o desejo de vir à igreja. E de lá você saiu e tomou o seu banho, vou para a igreja. Chegou aqui e cultuou a Deus com seus irmãos. Uma cena muito interessante. Estava pastoreando a igreja em Ponta Grossa, década de 90. E chegou um casal com 2 filhos. Esse casal entrou na igreja para cultuar conosco. E sentaram no terceiro banco com as 2 crianças. E teve um período de louvor, de cânticos, de adoração. E a partir daquele momento, aquele casal começou a chorar. E eles começaram a se sentir mal no meio do culto, porque todo mundo em volta percebendo que eles estavam chorando. E as crianças já estavam até assustadas. Papai e mamãe estão chorando por quê, né? E saíram um pouco antes do final do culto da manhã, foram embora. E eu não tive oportunidade de conversar com eles. No domingo à noite, no mesmo dia, eles retornaram à igreja. Aí já sentaram lá no fundão, para ninguém perceber o seu estado emocional. Lá ficaram. E ao final do culto, eles esperaram que todos saíssem para cumprimentar o pastor na porta. E eles vieram por último e falaram: pastor, a gente veio à igreja no domingo de ontem, hoje de manhã, e a gente não consegue parar de chorar. A gente não consegue parar de chorar. E algo aconteceu no coração daquele casal, que eu não sei dizer, e ninguém sabe dizer. Algo aconteceu no coração daquele casal. Resolveram ir na igreja no domingo e ouviram um cântico e não conseguiram mais deixar os seus corações vazios da fé em Deus somente. Ninguém fez nada, ninguém falou nada, a igreja unicamente cumpriu a sua missão. Ninguém fez um planejamento, ninguém fez uma estratégia, e aqueles corações não estavam à disposição de ninguém mais, a não ser do próprio Deus. Esse casal está firme na igreja, seus filhos estão firmes na igreja, servem a Deus lá em Ponta Grossa, pela graça de Deus, depositando a fé em Deus somente. Essa é uma luta. Adão e Eva no paraíso são tentados ao quê? O que é isso? Vocês estão acreditando em Deus? Deus está enganando vocês. E por desejo próprio, o homem e a mulher ali resolvem sair da linha da fé e entrar na linha do conhecimento do bem e do mal. Depois segue a história e chega o momento do dilúvio. Todos têm a oportunidade de entrar na arca, são convidados e preferem não depositar em seus corações a fé, mas viver averso a Deus. E ali vivem distante de Deus e ali morrem. A Torre de Babel, vamos construir um grande prédio e lá nós chegaremos até Deus. Com as nossas mãos e chegaremos até Deus e faremos o nosso nome conhecido. O que aconteceu com a torre? Não chegou muito longe e as pessoas foram dispersas e não mais se entendiam, especularam a respeito de Deus e perderam a sua fé em Deus, o único somente. Continue a história. Cativeiro babilônico.
o caminho da desobediência. Passaram a não obedecer mais a Deus, os princípios e os valores que Deus havia estabelecido. Exatamente nessa hora, eles são feitos cativos, e são a nação, a vergonha de todo o mundo conhecido. A vinda de Cristo Jesus, o Salvador Jesus, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e habita na igreja, conduz a vida da igreja para que ela seja proclamadora do Evangelho. Primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, a igreja entende que deve fazer uma parceria com aqueles que governam. E vamos fazer o Estado-igreja e a igreja-estado. E a partir do quinto século, a igreja passa a viver um tempo de trevas. E isso vai até o 15º século, 500 a 1500. A igreja vive um tempo de trevas, porque perdeu a dimensão de pôr a sua fé somente em Deus, e ninguém mais. Ela achou que ela tinha a possibilidade de fazer mais coisas, de realizar mais coisas, e de ter uma leitura mais plena, se ela fizesse parcerias com outro que não seja Deus, ou com as suas próprias criaturas, e assim eles teriam mais visibilidade, e assim eles seriam mais ouvidos, e assim a sua erudição seria mais plena. Exatamente nessa hora, e durante 1000 anos, a igreja amarga um período de trevas, distante da fé em Deus, e depositam a fé em outras possibilidades da nossa existência. Então é importante, queridos, nós entendermos que a fé em Deus e somente em Deus nos dá condição para andarmos como igreja do Senhor. Crendo em quê? Em que nós vamos crer? Aonde vamos depositar os nossos valores? Efésios capítulo 1 diz o seguinte, muito importante, grave na sua Bíblia, risque, que Deus fará convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Então o ponto de fé é Jesus e nada mais. Lá eu deposito toda a fé que recebi de Deus, e somente em Jesus a porei, porque somente em Jesus e somente nele convergerá todas as coisas nos céus e na terra. É sim voltar para a manjedoura, é sim voltar para o tempo onde Jesus Cristo estabeleceu a sua caminhada, é sim a igreja voltar-se para aquele que é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. A coisa está posta na manjedoura, irmãos, e não no palácio do Império Romano, está posto na manjedoura. Deus fará convergir todas as coisas, e todas as coisas irão em direção a Jesus. Adão e Eva, dilúvio, Torre de Babel, cativeiro babilônico, século V da igreja, tentou andar em outra direção, e o homem sempre está tentando andar em outra direção, que não seja por em Deus. Toda nossa fé somente em Deus. Em que nós cremos? Como é que nós cremos? Existe um caminho para ser trilhado, e a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode começar com uma portinha, depois mais à frente se põe diante de nós várias portas, e nós começamos a experimentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas,
E cada porta que você abre, mais uma centena de portas se abrem. Pois bem, a fé não caminha assim. A fé caminha ao contrário disso. Há uma centena de portas na sua frente. E a fé é uma só delas. E quando você passar por essa porta, você vai trilhar um caminho reto até a porta da eternidade. E essa porta é somente Jesus. Você não tem outra opção, cristão. Você não tem centenas de portas à sua frente, onde você vai poder escolher o caminho a seguir. Você só tem uma porta pela qual você deve passar, e esta porta é Jesus. Em todos os tempos e todas as épocas, nós somos tentados a entrar por outras portas, que a nossa brilhante mente e a nossa capacidade de criação nos dá. Pois bem, guarde isso para a sua academia. Lá na sua faculdade vai ser muito importante, para você fazer uma tese de algo que alguém nunca falou, mas na fé não vale. Na fé não vale. Você não veio aqui para descobrir algo que Deus não revelou. Você veio aqui para viver a sua fé em Deus somente. Então a leitura importante da fé é você saber que você só tem uma porta, e esta porta é Jesus. Em que nós cremos? Em primeiro lugar, nós cremos na justiça de Deus. Está lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, e essa paz nós recebemos. Romanos capítulo 5 diz que a justiça de Deus chegará até nós pela fé, e nós adquirimos convicções. Nós não adquirimos interrogações, mas a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar o meu coração e vai guardar a minha mente. E cada convicção chegará ao meu coração pelo ponto de fé que Deus me deu, e pelo reconhecimento que Deus é merecedor de toda a minha confiança. E eu receberei da fé, mediante isso terei acesso a Deus, na graça na qual eu estou firme, e me glorio na esperança desta graça manifesta. Então, em primeiro lugar, queridos, nós sabemos que a justiça de Deus se faz presente. Por mais confuso que seja esse mundo, e por mais enrolada que seja a história da igreja, porque elas são bem enroladas, você continua com o seu ponto de fé lá bem estabelecido. A justiça de Deus está na pessoa do Salvador, não na capacidade que a igreja, que os homens têm de ser bonzinhos, e os governantes de nos levar a um caminho de paz. Não está nisso o nosso ponto de fé. Nosso ponto de fé na justiça está somente no agir de Deus, e não na justiça humana. A justiça humana sempre será imperfeita. 2, eu creio no amor de Deus. Já falamos disso no domingo passado, né? Mas eu creio no amor de Deus, porque eu estou bem certo, Romanos 8,38, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá fazer o quê? Te separar de Deus. Então, quando você entra numa igreja, você tem uma convicção: nada pode me separar de Deus. Guarde isso bem no seu coração. Tire todas as especulações e fique somente com essa informação, porque tudo vai se convergir a Cristo. Guarde isso no seu coração e não tire de lá. Nada pode separar você do amor de Deus. Porque você é bonzinho, faz coisas boas, canta, prega. Não. Porque está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós cremos na justiça de Deus, nós cremos no amor de Deus, e finalmente nós cremos na soberana
vontade de Deus. E aqui, queridos, nós reformados estamos quase sozinhos, porque os pensamentos dos homens divergem em outras direções, há outras portas para você caminhar. Mas fique com essa porta, porque esta porta é Jesus. Deus tem uma vontade, e essa vontade vai se manifestar sempre. Ela nunca falha. Guarde isso no seu coração, porque as coisas, todas elas vão se convergir a Jesus. Só por isso, fique com essa informação. A soberana vontade de Deus não vai falhar. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não dá para você mudar essa palavra, ainda que queiram a desprezá-la. Essa palavra não dá para ser mudada. Tudo está nas mãos de Deus. A Ele glória eternamente, ponto final. Amém. E é ponto final. Não dá para você especular aqui, meu querido. Não entra no caminho de Adão, do dilúvio, da torre, do cativeiro babilônico. Não entra nessa conversa. Essa conversa sempre levou a igreja para o buraco. Não entre nessa conversa. Essa conversa vai fazer com que você ame andar longe de Deus e segundo os seus próprios pensamentos. Amargamos 1000 anos de trevas por causa disso. Não vá nessa direção. Continue colocando toda a sua fé somente em Deus. Termino. O texto de Romanos, já chegando ao final dessa carta, capítulo 14, verso 22, verso 23, vai dizer uma coisa muito interessante. Eu preciso abrir agora, depois você abre em casa. Ele diz algo que vai te dar uma dimensão da sua fé. E ele diz: a fé que você tem, tenha para ti mesmo perante Deus. Pinta isso aí, rabisca isso aí, escreve na primeira capa da sua Bíblia. A fé que você tem, você vai ter perante Deus, porque você vai se entender com Deus o resto da sua vida, e até você chegar na glória, quando você estiver diante de Jesus, que é aquele que fez convergir todas as coisas até Ele mesmo, você vai ter que se entender com Deus. Então você vai grifar isso aí. O que você tiver que fazer com esse presente de Deus chamado fé, se entenda com Ele, se entenda com Deus, não esqueça disso, e há uma felicidade nisso. E o verso 23 vai dizer: feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. E ele traz-nos a nossa realidade. Ele diz assim: agora se entenda você com o que Deus está te ensinando. Você vai responder pelas suas escolhas. Onde você vai pôr sua fé? Esse é um entendimento importante. Paulo chegou ao final da sua carreira e diz: combati o bom combate. Ele diz: completei a carreira. E ele termina e diz: guardei a fé. Não guardei minhas especulações, não guardei minhas dúvidas, não guardei o espetáculo, não guardei o show, não guardei o brilho humano, não guardei nada que esse mundo pode me dar. Eu guardei somente, unicamente, exclusivamente a fé que Deus depositou em meu coração. Combati o bom combate, vivi pela fé, completei a carreira, proclamei o Evangelho e guardei a fé.
uma firme convicção em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.